Olá, meus queridos, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Que bom ter você conosco em mais um café com o Pai. Esse momento de reflexão da palavra, esse momento de oração, esse momento de estarmos juntos. E nesta manhã nós vamos falar de Mateus capítulo 15. Jesus começa quebrando algumas tradições. Se tem uma coisa que Jesus detestava, se chama religião. Jesus sempre teve conflitos e problemas com gente religiosa. Gente religiosa é aquele que cobra de todo mundo, aquele que exige de todo mundo, aquele que impõe um monte de coisa, mas ele mesmo não vive nada. É aquele que aponta o dedo, é aquele que julga as pessoas, aquele que condena as pessoas, mas a vida dele está longe, está distante de Deus. Jesus sempre se importou com pessoas simples, com pessoas que eram simples diante de Deus, que buscavam a Deus em oração, em jejum, em palavra, sem fazer alarde, sem se mostrar. Jesus se importa com essas pessoas. Não seja um religioso, não basta trocar de igreja, é preciso trocar de atitudes, precisa trocar de coração, precisa trocar de vida, não de religião. Religião não leva ninguém a nada. Portanto, não seja um religioso, seja um cristão. Qual que é a diferença? O religioso, ele só frequenta. O cristão, ele segue a Cristo, ele é um discípulo de Cristo, ele imita a Cristo em todas as coisas. E tem muita gente distante disso aí, não é verdade? Jesus então quebra algumas tradições, porque estão cobrando de Jesus, porque não lava a mão, porque cura no sábado, regras, doutrinas que o homem entendeu como prioridade. E Jesus disse, não é isso, o importante é o que está no coração. Sabe, a nossa boca ela fala do que o nosso coração está cheio. E o nosso coração precisa estar cheio de amor, de gratidão, de perdão, de fidelidade, de respeito com os outros, de honra aos outros. Jesus ele nos chama a honrar primeiro o nosso pai, nossa mãe, honrar a nossa casa. Quem não é bom dentro de casa, ele nunca será bom dentro da igreja. Não vamos inverter valores, ser um cristão dentro da igreja e em casa ser um pervertido, ser um cristão dentro da igreja e na rua, lá no meio dos ímpios, a gente viver uma vida desregrada, uma vida fora dos padrões da palavra de Deus. Jesus nos chama, ele nos convoca a estar diante dele não como fariseu, mas como alguém que pratica o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da salvação. Evangelho não é para a gente se conformar com ele. Evangelho é para a gente ser transformado por ele. O evangelho de Cristo, se ele não está mudando a tua vida, tem alguma coisa errada. Você está sendo só um religioso. Então Jesus nos traz essa palavra maravilhosa, né? Dizendo inclusive que a planta que o Pai não plantou será arrancada. Sabe, ninguém pode ser de Deus porque quer. A gente é de Deus porque Deus nos chamou, porque Deus nos permitiu, porque Deus nos escolheu. Jesus disse que do nosso coração vai proceder as coisas boas, ruins. Então peça a Deus todos os dias para mudar o teu coração, para mudar a tua vida. Jesus também, ele vai falar algo muito importante, né? Sobre a mulher cananeia. Uma mulher que disse para Jesus que a filha estava endemoniada. Jesus disse, não se dá o pão dos filhos para os cachorrinhos, né? Mas aquela mulher, ela pega migalha. Jesus não está se ensinando a gente viver de migalhas espirituais, não é isso que ele está ensinando. Ele elogiou a fé daquela mulher porque ela não era, vamos dizer assim, da igreja. Ela não era do meio cristão, ela não era protestante ou crente, mas ela tinha uma fé. Sabe, tem muita gente que está fora da igreja e que tem uma fé e que tem uma vida melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Então não julgue as pessoas, não ache que são insignificantes aqueles porque não estão na sua igreja ou porque ainda não se batizaram como você ou não estão fazendo algumas coisas que você faz. Não julgue pela aparência, porque tem muita gente melhor do que muita gente que está na igreja. Jesus disse, essa mulher, ela tem uma fé maravilhosa e por causa da fé dela, ela será curada. Muitos milagres acontecem na vida de muita gente
que não está na igreja. Não estou dizendo com isso que você não tem que frequentar a igreja, que você não tem que estar na igreja, que você não tem que ter um ambiente cristão onde você, junto com outros, vai adorar e louvar o Senhor. Eu estou dizendo que não basta ser religioso. Eu estou dizendo que você precisa ter fé. O que agrada a Deus não é uma placa de igreja. O que agrada a Deus é a nossa fé, a fé no Senhor, a fé salvadora, a fé para a cura, a fé para a libertação. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé e aconteça na tua vida, assim como você deseja. E a Bíblia diz que ela foi curada. Mas não viva de migalhas. Ela precisou de uma migalha para a cura, mas não vive de migalhas. Viva do poder de Deus, do sobrenatural, da grandeza de Deus. Deus não quer te tratar como um cachorrinho. Deus quer te tratar como um filho. Deus não quer te tratar como alguém insignificante, mas como alguém que tem valor para Ele. Então aprenda isso. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus, Ele fez curas maravilhosas ao mar da Galileia. Ele libertou pessoas, Ele fez tanta coisa boa. E no final, Jesus ele vai falar sobre a nossa necessidade de receber os milagres e as bênçãos do Senhor. Jesus vai falar: tem muita gente desprezando as coisas que são de Deus, Muita gente desprezando aquilo que é do Senhor. Não despreze a casa de Deus, não despreze a oração, não despreze o jejum, não despreze a palavra, não despreze nada. Jesus tem milagre para fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse que comigo participa do Café com o Pai. Que a tua boa mão, a tua mão sobrenatural esteja sobre a vida dessa pessoa, para curar, para libertar, para salvar. Senhor, que não sejamos religiosos, mas que sejamos verdadeiros cristãos, que vão realmente demonstrar o teu amor, a tua graça, demonstrar o evangelho transformador, porque o evangelho é o poder de Deus. Abençoe esse que está enfermo, doente, cure no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, em casa, numa UPA. Abençoe a vida de cada um. Ó Deus, repreende todo o mal desta casa, desta família, traz paz neste lar. Enfim, meu Deus, abençoe. Não queremos uma migalha, nós queremos o dono da bênção, porque o dono da bênção, Cristo Jesus em nós, então todo milagre, ele acontecerá. E assim eu declaro isso sobre a vida de cada um desses que estão comigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Até amanhã no Café com o Pai. Em nome de Jesus, tenha um dia de excelência no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no nome do Senhor. Até amanhã no Café com o Pai.